Programa PubliRio Online. Apresentação, Silvio Barbosa. Olá, meus amigos e minhas amigas. Mais uma vez, o nosso programa PubliRio Online vai ao ar aqui na TV Max. Depois ele converge para as mídias digitais, ele vai para o YouTube, Facebook, Instagram. E também para os tocadores de podcast, Spotify, Google e Apple. Eu estou trazendo hoje para vocês aqui uma pessoa que é um exemplo de brasileiro, um exemplo de pessoas que querem ajudar a outra pessoa. Eu estou falando do doutor Humberto Chagas. Ele é pastor também e está aqui do meu lado. Tudo bem, Humberto? Tudo bem, Silvio. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui e estar com você aí também e poder conversar um pouquinho sobre esse brasileiro que você falou. Eu me sinto um pouco brasileiro e um pouco africano. Na verdade, é um mix. Mas você sabe, Humberto, que quando você foi para a África, basicamente, que você estava aqui na PIB do Recreio, que eu congrego aqui na PIB, você, há muitos anos atrás, acho que 17 ou 18 anos atrás, o pastor Wander te apresentou que você iria para a África e mostrou seus 3 filhos, a sua esposa. Aí eu, sentado no banco, eu falei, vou te falar exatamente o que eu pensei, hein? Desculpe, quero pedir perdão a Deus. Eu falei, ele é doido. Como é que ele pode levar a esposa e 3 filhos para a África para passar aquele perrengue lá? Eu estou te falando honestamente, foi isso que eu pensei. Então, na verdade, você não foi o único. Dezenas de pessoas falaram isso. Antes de ir para a África, eu estava em Linhares, no norte do Espírito Santo, exercendo a minha profissão como médico ortopedista, minha esposa como cirurgiã dentista. E quando nós realmente decidimos ir para a África, né, atravessar essa fronteira do Oceano Atlântico, muitas pessoas me chamaram de doidos, malucos, mas na verdade foi uma decisão muito consciente, pés no chão, eu e minha esposa. Mas interessante que parece que não cabe na cabeça da gente aqui, passando uma situação boa, médico, né, ortopedista de sucesso, efetivamente, porque eu já vi, inclusive, o doutor Humberto, eu fui até a Colômbia apresentar um artigo lá na Universidade Javeriana, aí apareceu um pastor aqui do Rio de Janeiro, o cara falou assim, ele era médico, não sei o que lá, que não era, ele começou, tentou fazer o vestibular e não fez, mas ele já estava sendo lá eles anunciavam ele como médico, né, e não era médico. Você não, você tinha uma carreira já basicamente estabelecida no Rio de Janeiro, você pegou a sua esposa, os seus filhos, e como é que ficou essa situação? Sua esposa, foi você que forçou? Vambora ou foi ela? Como é que foi? Me conta essa história. É uma história muito longa, viu, Silvio? Na verdade, assim... Me dá um briefzinho. Foi dos dois lados, tanto eu quanto ela, né? Nós somos cristãos e a gente tenta viver para Deus todos os dias. E eu, quando eu ainda era muito garoto, com 15 anos, eu tive o que a gente chama de chamado missionário, né? Ardeu dentro de mim essa ideia de um dia ir para algum lugar e fazer uma missão específica. E a minha esposa da mesma maneira. Então, desde quando nós começamos a namorar, Mas você já era evangélico, sim, né? Sim, eu já era cristão evangélico, sim. E aí a gente já, no namoro mesmo, a gente já conversava sobre isso. Claro que foi toda uma história. Eu ainda não era médico, né? Eu era acadêmico de medicina, ela fazia administração na UERJ e depois migrou para fazer odontologia na Universidade Federal Fluminense e nós fomos caminhando na certeza de que em algum momento a gente ia atravessar alguma fronteira para servir. No entanto, Silvio, a nossa compreensão assim, missão não se faz só na África. Entendi. Missão não se faz só em outro lugar. Na verdade, e eu acho que isso é muito importante de você ouvir, você não precisa ser médico para ajudar ninguém e nem tampouco ir para a África. Aliás, quando eu decidi ir para a África, alguns colegas meus médicos disseram, mas tem muita coisa aqui no Brasil para fazer, muita gente para ajudar. E eu brincava com alguns e dizia, mas você está aqui, você fica aqui e eu vou para lá. Porque, na verdade, todos nós podemos partilhar aquilo que a gente tem nas mãos. Qual é o propósito de um missionário, pastor? Então, toda missão ela tem um objetivo, né? E nós, quando fomos enviados pelas igrejas batistas do Brasil para a África, nós fomos com o objetivo específico de abençoar o povo da África. Fizemos isso por 14 anos. Obviamente, como cristãos, nós queremos abençoar e partilhar aquilo que é tão caro para nós, aquilo que é tão importante para nós, que é a vida em Cristo.
e na verdade nós fomos assim, com aquilo que nós tínhamos às mãos, Elis dentista, eu ortopedista, e assim fizemos por 14 anos cuidando dos nossos queridos africanos. Agora, eu pergunto a você uma coisa assim muito, eu não sei se você vai querer responder, mas teve algum perrengue, efetivamente? Teve alguma situação que você falou assim, pô, eu tô com vontade de voltar, não aguento mais, eu tô de saco cheio? Teve isso, pastor? Não teve um, não teve. Humberto? Não teve um perrengue. Tiveram vários perrengues. Muitas vezes eu me fiz essa pergunta. As pessoas acham que aquele que vai, o missionário que vai, é um herói. Não existe herói, na minha visão, assim, mesmo nós que somos cristãos, assim, na verdade, a gente tenta viver para Deus todos os dias, mas eu tive, antes mesmo de ir, eu tive medo, não é? Muitas vozes, e mesmo colegas dizendo para mim, isso não é justo que você leve os teus 3 filhos ainda pequenos. O Johnny, meu filho mais velho, tinha 7 anos. Caramba! Você viu lá naquele dia, a Débora tinha 3 anos e a Priscila tinha 8 meses. Meu Deus Por do isso céu. muitas pessoas dizem, mas você é doido. Não. O que ajudou muito foi a nossa convicção em Deus e eu e Elis, minha esposa. A gente estava muito convicto disso. Mas antes mesmo de ir, eu tinha alguns temores, não é? Certo. Até porque tinham vozes, muitas pessoas falando, eu não acho justo você levar os teus filhos. Nós fomos com os nossos 3 filhos ainda muito novos, né? O Jonatas, que é o nosso... Foi por isso, pastor, que eu achei que seria uma doideira você... Isso, foi por normal. Aí, não? E o Johnny tinha 7 perdoe, anos. viu, pastor? Não, absolutamente. Várias pessoas fizeram essa colocação. O Johnny tinha 7, a Débora tinha 3 anos e a Priscila tinha 8 meses ainda de colo. Mas a gente atravessou alguns momentos difíceis, especialmente na entrada. Se você já viveu em outra cultura, você entende bem isso. Quando nós vivemos numa cultura diferente, a gente precisa de tempo para essa adaptação. Então, os 2 primeiros anos, Silvio, foram os anos talvez mais difíceis de adaptação, porque nós precisávamos aprender a língua, que era o francês, e também os dialetos. E aprender a viver como aqueles irmãos e colegas africanos, né? Mas eu lembro bem de que uma coisa que me marcou muito enquanto médico foi lá no hospital, como eu não falava bem a língua, eu acho que eu fui mal interpretado, né? Eu não conseguia me expressar bem, então eu via lá uma radiografia com uma fratura, eu sabia que placa que a gente devia colocar, qual parafuso, mas eu não conseguia me expressar. Entendi. E isso me isso me angustiava muito, e às vezes eu perguntava para Deus, o que eu estou fazendo aqui? E eu sentia assim, percebia Deus falando comigo, calma, a tua hora vai chegar. E chegou de fato. É interessante porque a gente fica pensando assim, a gente está em outra cultura, basicamente não são todos cristãos, a maioria não é cristão naquele país, então a gente fica numa situação um pouco delicada. Como é que você vai chegar e vender o teu peixe efetivamente para pessoas que efetivamente às vezes nem conhece o que você vai vender, né? Sim, e tem a questão da colonização, né? A minha cor de pele é a cor dos colonizadores da maior parte da África e onde eu estava também. Então, esse olhar deles para mim, num primeiro momento, era um olhar de desconfiança. No entanto, à medida que o tempo foi passando, eu fui me expressando bem, e eu lembro bem de uma cirurgia que eu fiz de joelho num jogador de futebol, e ali eu acho que foi a virada da chave. Eu já tinha aí 1 ano e meio, mais ou menos, naquele país. E aí o colega perguntou se eu queria operar, e aí eu operei, foi uma cirurgia, graças a Deus, que deu tudo certo, e tinham vários médicos novos, e aí eu acho que ali eles começaram a acreditar que eu podia realmente contribuir com alguma coisa. E como é que foi você aprender a falar dialetos e o francês, basicamente, também não sei se você sabia já francês, mas como é que foi essa comunicação? Você já falou que foi difícil, mas inicialmente, para aprender uma língua que o francês já é complicado, imagina aprender os dialetos da África. Sim, foi desafiador. Quando eu saí do Brasil, eu já tinha uma noção do francês, mas de fato eu não falava. E foram os 2 primeiros anos que eu realmente foquei muito no francês, até porque a classe médica, ela fala um francês mais rebuscado, e eu precisava, claro que eu trabalhava a maior parte do tempo com a população de baixa renda, mas
para eu me comunicar com a classe médica, eu precisava de um francês num nível mais elevado. Então eu foquei nisso. E depois fui tentando aprender os dialetos, que de fato é muito difícil. Eu, por exemplo, porque também trabalhava na igreja, eu não conseguia pregar, não conseguia dar uma palestra no dialeto. Então normalmente eu fazia isso em francês e alguém fazia a tradução. No entanto, eu consegui, como ortopedista, aprender bem os ossos, as perguntas que eu faço habitualmente na consulta ortopédica, então isso fluía no dialeto, mas foi desafiador. Agora, e a Elisa, sua esposa, como é que foi lidar com cobras e lagartos efetivamente? Que lá tem cobras, jiboia, tem leão, aquela série de animais que normalmente aqui não tem. Tem aquelas savanas e tudo mais, coisas lindas, maravilhosas. O Lago Rosa, cor-de-rosa, você deve ter conhecido. Sim. Mas, por outro lado, teve também aquela situação daquela ilha que basicamente mandava para cá, para o Brasil, para todos os lugares do mundo, os escravos que vinham de lá da África. Como é que você pode... Então, falar da Elisa, eu preciso falar duas coisas. Primeiro, a facilidade dela e das mulheres, de modo geral, com a língua. Normalmente as mulheres desenvolvem melhor. Mulher então, fala demais? Não, fala bem. A Elise, ela tem um potencial de língua impressionante, as nossas filhas também copiaram isso dela. Então ela aprendeu francês muito rápido e o dialeto também. Então ela negociava muito, falava muito. Mas por outro lado, o lado triste da história, que a mulher, não só nesse país, mas em muitos países, tem um lugar muito... em segundo plano, né? Uhum. Então isso foi muito duro, porque minha esposa, não só por ser dentista, mas ela também tem muito dom para administração, uma mulher muito guerreira, trabalhadora, e a mulher africana, de um modo geral, ela fica sempre em segundo plano, né? Assim, a questão do homem, a postura do homem, normalmente a mulher não tem muito valor e nem tampouco a criança em alguns países e em algumas etnias africanas. Então, para eles foi um grande desafio isso, porque algumas vezes, por exemplo, quando nós íamos comprar alguma coisa, lá é muito comum negociar, como é também em alguns países árabes. Então, quando ela ia comprar alguma coisa, ela perguntava, se fosse um homem, né? Ele não olhava para ela, ele olhava para mim, porque entendi. É de homem para homem. É homem para homem. Então, é como se ela não existisse, né? Isso para a mulher... E para a mulher ocidental realmente é um peso muito grande. Mas até bem pouco tempo aqui no Brasil também era assim, né? Então, né? A nossa esperança é que com o tempo as coisas realmente vão melhorando. E de fato isso acontece com as mulheres, mas felizmente aqui no Brasil a gente já percebeu isso, como você acabou de dizer, mas também lá na África a gente percebe também uma melhora, né, ainda que de forma mais lenta. Bom, eu estou falando aqui com um doutor, pastor, Humberto Chagas, que foi missionário na África durante 17 anos. Vamos aos comerciais, daqui a pouco a gente volta, mas no intervalo comercial quero tocar uma música para você do Paulo Neto, uma música linda, linda, linda para você curtir e curtir com a gente aqui do nosso programa. Programa Publi Rio Online. Apresentação Silvio Barbosa. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Mais uma promoção Que Delícia. Dessa vez na Confeitaria Colombo. É um café duplo para você e para o seu amor. Você vai curtir torradas Petrópolis, croissant, mini baguete, bolo, queijinhos, presunto. Você vai escolher tomar café, um chocolate ou um chá. Manteiguinhas, geleias, pasta de queijo, biscoitinhos, 2 sucos de laranjas gostosos e ainda mais uma salada de fruta para terminar. É isso aí, esse café duplo é para você e para o seu amor. Nós vamos sortear dentre as pessoas que entrarem nas nossas redes sociais, se inscreverem e curtirem. Eu quero participar da promoção Que Delícia na Confeitaria Colombo. É só isso que você tem que colocar, que você estará concorrendo no final do mês. São 2 casais que irão se deliciar com essas maravilhas da Confeitaria Colombo. É só se inscrever nas redes digitais do nosso programa. Eu quero participar dessa promoção Que Delícia, tá bom? Aguardo você, hein? Se inscreva, vamos lá, vamos!
Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença é. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, Jesus. Bom, voltamos aqui com o pastor doutor, eu não sei se chamo de doutor pastor, chamo de pastor doutor, Humberto Chagas, que foi missionário na África, uma pessoa maravilhosa, que levou 3 filhos, gente, a sua esposa a tiracolo. Quer dizer, na verdade, ela foi porque ela quis ir, né, pastor? Claro, com certeza. Foi um chamado dos dois lados. Nós entendemos não foi, de Deus... Tipo, vamos lá. Não, quem sou eu? Ela não ia permitir ele, Não né? ia não, eu conheço bem a minha esposa. Mas uma vez eu estava na igreja sentado lá, logo que você voltou, né? Que eu vi você e sua família chegar lá de volta, vieram até paramentado com aquela com a roupa africana, que a gente vai mostrar aqui para vocês, é uma coisa sensacional e linda, né? Aí você falou na igreja uma vez que ficou um pouco assim, teve momentos que você ficou deprimido, ligava pro Wander para falar, Wander, pô, me salva, me socorre, como é que fazia? Na verdade foi um tempo difícil que nós passamos por conta de um desequilíbrio de trabalho e descanso. Algumas vezes isso não acontece só em outras culturas, né? Aqui no Brasil existem muitas pessoas que estão muito desgastadas, talvez você esteja, e o que eu senti na época, isso foi em 2011, foi um desânimo. Na verdade, aquilo que me gerava prazer, os meus atendimentos médicos, o cuidado com o povo africano, eu comecei a ficar muito irritado, dormindo mal.
Então eu fui diagnosticado com burnout. Parece que não fica irritado. Você todos nós ficamos, né? Porque a gente está na frente da televisão. Mas se você perguntar à minha esposa, ela vai te dizer. Vai dizer, então. Mas nesse período realmente foi um tempo muito difícil. E aí foi muito importante eu poder contar com as igrejas batistas do Brasil, porque nós tivemos esse apoio total. Eu precisei vir ao Brasil, fazer consultas com psicólogos, com psiquiatra também. Usei um tempo de medicamento, fiz terapia para poder voltar e continuar a nossa missão. Entendi. E algumas vezes a nossa intenção é a melhor do mundo, mas de fato se a gente não tem equilíbrio com o tempo, especialmente, atividade física, alimentação, tempo para a família, e às vezes nós estamos focados no trabalho e aí vem o burnout. Agora, pastor, eu quero mostrar para os nossos telespectadores aquela história com relação àquele menininho de pé torto que depois a gente comenta. Que coisa maravilhosa, mas isso foi um sucesso, isso é coisa de Deus. Isso é de Deus, com certeza. Eu gostaria que você me falasse especificamente, explicasse toda a situação para os nossos telespectadores. Então, esse primeiro menino que vocês viram, ele tinha 4 anos quando ele chegou nesse projeto missionário, médico missionário que nós tínhamos na África. Na verdade, esse projeto é da Junta de Missões Mundiais, da Convenção Batista Brasileira, e eu estava lá como um dos responsáveis, e recebi essa criança de 4 anos. Caramba! E isso me doeu muito, porque como vocês viram no vídeo, e essa foto também que nós mostramos, essa criança era uma deficiente física. Na verdade, ela tem o que a gente chama na ortopedia de pé torto congênito, e que normalmente... Aqui no Brasil também tem? Tem em todo mundo. Todo mundo. Na verdade, a média é de que cada 1000 crianças que nascem no mundo, uma nasce com pé torto. Caramba. Claro que varia um pouco de país para país, mas em geral é isso. Uhum. Só que essa criança não foi tratada. Entendi. E por isso nós estamos vendo ela com 4 anos, com esses pezinhos tortos. E Silvio, foi uma situação muito especial que eu vivi com essa criança. Eu digo sempre que ela é uma semente, porque através dela e a partir dela, nós começamos a alcançar muitas outras crianças com pé torto congênito. Mas desculpe, pastor, eu queria dizer o seguinte, de repente o senhor foi para lá especificamente, Deus mandou que o senhor fosse para lá, igual aquela história da baleia de Jonas ter sido levado para um lugar que não queria, né? Mas eu acho que o senhor foi para lá especificamente para cuidar daquela pessoa, para mostrar que você sabe, porque ao redor, de repente, não tinha um profissional ou equipamento para que fizesse naquele momento, resolvesse a situação daquela criança. E você foi para lá, enviado por Deus, justamente para dar um conforto àquela criança. É exatamente isso, assim, e foi assim que eu me senti, não só eu, como a nossa equipe, porque a gente não faz nada sozinho, mas eu me senti muito privilegiado de cuidar desse menino, inicialmente, porque eu sabia o quanto era difícil para ele viver à margem. Na verdade, ele foi abandonado pelos pais, exatamente porque era um deficiente físico, e nós pudemos ali fazer uma oração. Silvio, quando eu peguei os pés daquele menino, eu pedi a Deus que fizesse um milagre. Eu não faço isso habitualmente, até porque eu sou médico, eu peço a Deus para usar as minhas mãos. E eu pedi muito a Deus, com fé, que aqueles pés ficassem corrigidos por um milagre, por uma ação direta de Deus. E quando eu abri os meus olhos, nada tinha acontecido. Isso foi muito interessante, porque isso não me frustrou, pelo contrário. Quando eu fiz isso e abri os meus olhos e aqueles pés ainda estavam tortos, eu percebi um toque de Deus em mim, dizendo, eu vou fazer esse milagre através de vocês. E ali nós conversamos então com a equipe e começamos a tratar esse menino. Foi um tratamento longo porque eu usava um outro método e depois eu quero falar do novo método que eu uso, novo para mim ou para nós, mas esse método nós levamos aí 1 ano e 2, 3 meses para vocês verem os pés como está agora desse menino, que depois de 5 anos, pela primeira vez, ele calça um par de tênis. E isso é impressionante, porque as pessoas dizem, de fato, foi um milagre. Foi um milagre. E o pai que tinha abandonado essa criança, ele volta e aí faz a pergunta, né? Mas quem fez esse milagre? E eles foram lá no projeto, que chama Fábrica de Esperança,
nesse país africano, e aí eu disse para ele quem fez o milagre. Na verdade, quem fez o milagre foi Deus. Deus apenas usou as mãos dos seus filhos, e é assim que Deus age muitas vezes. Agora, pastor, eu quero trazer aqui o responsável de missões lá da igreja, que é o Robson, o pastor Robson, que vai fazer uma pergunta para o senhor agora. Ok. Humberto, meu irmão, glória a Deus por sua vida. Nós gostaríamos de saber como é que está sendo a sua readaptação à volta do campo missionário. Então, Robson, meu querido flamenguista, mas eu sou vascaíno, você sabe bem disso. Eu tenho vivido dias bem interessantes aqui depois de ter voltado da África. Isso está se completando aí 8 meses. Ficamos 17 anos fora do Brasil, 14 anos na África. Tem sido um tempo desafiador para mim. Eu estou voltando à parte médica aqui no Rio de Janeiro. Os médicos mais novos são muito acelerados, eu sou um pouco mais lento, tudo computadorizado. Quando eu saí daqui, nada era computadorizado, ou muito pouco. Mas tem sido uma experiência bem interessante de acolhimento, né? Na nossa igreja, no Recreio, minha família, meu pai que completou 90 anos. Tem sido um tempo bem especial, mas eu estou muito atento, porque acontece com muitas pessoas que vivem fora, quando voltam, tem o que nós chamamos na antropologia de choque cultural reverso. Então eu estou bem atento à alimentação, fazendo minha atividade física, buscando a Deus todos os dias, vivendo com os meus amigos, com os meus irmãos também. E para mim é um privilégio estar de volta ao Brasil, embora eu me sinta bem desafiado de viver de novo na cultura brasileira. Agora, pastor, está comigo aqui ao meu lado o pastor, doutor Humberto Chagas, né, que foi pastor, ou melhor, que foi missionário, eu acho que pastor também, lá na África, há 14 anos na África, e aqui ao meu lado eu quero agradecer a sua presença e pedir ao senhor que o senhor passe uma mensagem ali para aquela lente ali, para a lente da verdade, como dizia um comunicador antigo, para que o senhor diga e convide as pessoas para que, de repente, faça a sua missão, seja aqui ou seja fora do estado ou do país. Por favor. Eu já disse isso uma vez e vou dizer de novo. Você não precisa ser médico e nem tampouco ir para a África para estender a mão. Eu creio sempre que Deus abençoa as pessoas, usa as pessoas para cuidar de outras pessoas. Então você pode ser, como eu fui e sou, Silvio e tantas outras pessoas, essa mão estendida de Deus para cuidar das pessoas. De fato, você tem alguma coisa que você pode dividir. Muitas vezes a gente acha que a gente só pode dividir dinheiro. Não é verdade. Você pode dividir dinheiro, porque quando eu fui para a África, muitas pessoas me ajudaram, não só para me manter lá com a minha família, mas para ajudar o povo africano com todo o projeto que fizemos, especialmente no Pé Torto Congênito. Mas você também pode dividir os teus talentos. Foi o que eu fiz. Com aquilo que você faz, você pode ajudar muitas pessoas. E também, e talvez principalmente nesse tempo onde a gente não tem tempo para as pessoas, divida o teu tempo. Talvez com seu pai, com seu irmão, com seu amigo que você não vê há tanto tempo. Vai lá, toma um café com ele. Vamos voltar a nos relacionar. Infelizmente, muitas pessoas não aprenderam com a Covid. Nós estávamos bloqueados, não podíamos ver as pessoas. Hoje nós podemos. Aproveite. E aproveite para usar os teus dons, o teu dinheiro e também o teu tempo para ajudar as pessoas. Quero aproveitar e deixar as suas redes sociais aqui, para que se tiver alguma pessoa, algum garoto, alguma criança, de repente, com esse problema de pé torto, procurar o nosso especialista na área aqui, o doutor, pastor, amigo Humberto Chagas. Por favor, pastor. Muito obrigado, Silvio. Foi um privilégio grande estar aqui no que tange ao pé torto congênito. Felizmente no Brasil existem muitas pessoas, muitos profissionais trabalhando, usando o método Ponseti, que é o método que eu uso hoje, que não leva esse tempo todo e é um método não cirúrgico, mas também, com certeza, contar com você para que você estenda a sua mão e que você ajude outras pessoas. Muito obrigado, eu me sinto muito honrado de ter estado aqui. Eu encerro o programa de hoje e convido você a conhecer a PIB do Recreio aqui na rua Helena Manella, aqui no Recreio dos Bandeirantes, tá bom? Um grande abraço e até o próximo programa. Valeu. Obrigado, pastor. Ok, obrigado, Silvio. Tchau, gente.